Audiobook com organização de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe seu gostei, gratidão. Carl Gustav Jung. O complexo de tonalidade afetiva e seus efeitos gerais sobre a psique. No primeiro capítulo, abordando as pressuposições teóricas para a compreensão dos diminutos precoces, quase esgotamos o assunto. Fundamentalmente, Freud já disse o essencial em seus trabalhos sobre a histeria, a neurose obsessiva e o sonho. Embora os conceitos aí expostos, nascidos de bases experimentais, não coincidam, em alguns pontos, com os de Freud, o conceito de complexo de tonalidade afetiva talvez ultrapasse de algum modo as perspectivas freudianas. A base essencial de nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são, por assim dizer, meros sintomas da afetividade. Os elementos da vida psíquica, sentimentos, ideias e sensações apresentam-se à consciência sob a forma de certas unidades que, numa analogia com a química, poderiam ser comparadas às moléculas. Por exemplo, encontro na rua um velho amigo, em meu cérebro, surge uma imagem, uma unidade funcional, a imagem de meu amigo X. Distinguimos nesta unidade, molécula, três componentes, radicais: percepção sensorial, os componentes intelectuais, representação, imagens de memória, juízos etc., tonalidade afetiva. Esses três elementos encontram-se firmemente unidos de maneira que, ao emergir a imagem de memória de X, em geral, todos os elementos a ela associados também vêm à tona. A percepção sensorial é representada através de uma excitação centrífuga da esfera sensorial correspondente. Assim justifica-se o fato de falarmos aqui de unidade funcional. Certa vez, esse amigo X, por causa de um comentário impensado, envolveu-me numa história desagradável cujas consequências tive que pagar por muito tempo. A história compreende um grande número de associações, podendo ser comparada a um corpo constituído por inúmeras moléculas. Várias pessoas, coisas e acontecimentos aí estão incluídos. A unidade funcional, meu amigo, constitui uma figura dentre muitas. A massa total de lembranças possui uma determinada tonalidade afetiva, uma sensação viva de irritação. Cada molécula ocupa um lugar nesta tonalidade afetiva e, geralmente, mesmo que apareça individualmente ou em composição com as demais, traz sempre de modo explícito esta tonalidade afetiva, sobretudo quando deixa transparecer sua relação com a totalidade das associações. Certa vez, fui testemunha do seguinte caso: estava passeando com um senhor bastante sensível e histérico. Numa aldeia, tocavam os sinos, tonalidade diferente, muito bonita, harmoniosa e afinada. Meu acompanhante, que aliás possuía grande sensibilidade musical, começou, subitamente, a disparar insultos, dizia não suportar aquela irritante tonalidade maior, que soava horrível, que a igreja era feia e a aldeia nada simpática. A aldeia é famosa por se encontrar num sítio encantador. Este afeto estranho e inadequado me interessou e levei adiante minhas investigações. Meu acompanhante começou então a insultar o pároco local, criticando sua barba horrorosa e as péssimas poesias que escrevia. Meu acompanhante também tinha talento poético. O afeto residia, portanto, numa concorrência poética.
O exemplo nos mostra de que maneira a molécula, a tonalidade etc., ocupa um lugar na tonalidade afetiva da massa total de representações, a concorrência poética, que designamos com a expressão complexo de tonalidade afetiva. Neste sentido, o complexo é uma unidade psíquica mais elevada. Se examinarmos o material psíquico disponível, por exemplo, nas experiências de associação, descobriremos que toda a assim chamada associação pertence a um ou outro complexo. Embora na prática seja difícil provar, percebemos que quanto mais cuidadosos formos na análise, mais claramente poderemos perceber a pertença das associações isoladas aos complexos. Sem dúvida, uma pertença é evidente, a pertença ao complexo do eu. Em pessoas normais, a instância psíquica mais importante é o complexo do eu, é a massa de representações do eu que, em nossa opinião, vem acompanhada pela tonalidade afetiva, poderosa e sempre presente, do próprio corpo. A tonalidade afetiva é um estado afetivo acompanhado de inervações corporais. O eu constitui a expressão psicológica de uma combinação firmemente associada entre todas as sensações corporais. Deste modo, a personalidade é o complexo mais sólido e mais forte. Ela se firma, desde que haja saúde, apesar de todas as perturbações psicológicas. Por isso, as ideias que se referem à nossa própria pessoa são sempre as mais estáveis e interessantes. Em outras palavras, possuem a tonalidade de atenção mais forte. A atenção, no sentido de Bleuler, é um estado afetivo. Efeitos agudos do complexo. A realidade dispõe as coisas de tal modo que o ciclo pacífico das ideias egocêntricas seja constantemente interrompido por ideias de forte tonalidade afetiva, os chamados afetos. Uma situação de ameaça e perigo põe à parte o jogo calmo das ideias, substituindo-o por um complexo de outras ideias com tonalidade afetiva mais forte. O novo complexo desloca tudo mais para um segundo plano, e aparece, momentaneamente, como o mais evidente, porque inibe completamente qualquer outra ideia, das ideias diretamente egocêntricas, apenas permite substituir aquelas que dizem respeito à sua situação, podendo inclusive, sob determinadas condições, recalcar as ideias contrárias mais fortes até um estado de completa, mas temporária, inconsciência. Ele possui agora a tonalidade de atenção mais forte. Portanto, não devemos dizer, prestamos atenção em alguma coisa, mas, o estado de atenção penetra essa ideia. De onde provém a força de inibição ou de estímulo de um complexo de ideias? Já vimos que o complexo do eu, devido à sua ligação direta com as sensações corporais, é o mais estável e rico em associações. A percepção da situação de ameaça e perigo gera medo, este é um afeto e por conseguinte é seguido de estados corporais, de uma complexa harmonia de tensões musculares e excitações do sistema nervoso simpático. Desse modo, a percepção encontra o caminho para a inervação corporal, permitindo que o complexo de associações se torne logo evidente. Devido ao medo, inúmeras sensações corporais se alteram, fazendo com que a maioria das sensações que fundamentam o eu normal também se alterem. Assim sendo, o eu normal perde a tonalidade de atenção, evidência ou influência que inibe ou estimula novas associações, ou quaisquer outros sinônimos.
O eu normal deve ceder às sensações mais fortes do novo complexo, embora, em geral, sem se sujeitar a elas totalmente, permanecendo num segundo plano como um afeto do eu. Isso ocorre porque mesmo os afetos muito fortes não são capazes de alterar todas as sensações que fundamentam o eu. Como a experiência cotidiana nos mostra, o afeto do eu é um complexo fraco que possui uma força de constelação bem inferior ao complexo afetivo. Suponhamos que a situação de ameaça e perigo passe rapidamente, o complexo logo perde sua tonalidade de atenção e o conjunto de sensações gradualmente readquire seu caráter habitual. No entanto, o complexo continua a vibrar em seus componentes corporais e consequentemente também nos psíquicos durante certo tempo, os joelhos continuam a tremer, o coração ainda bate sobressaltado, o rosto permanece vermelho ou pálido, a sensação é de que a pessoa quase não se refaz do medo. De tempos em tempos, no início, em curtos espaços de tempo e depois em intervalos maiores, a imagem do medo volta e se apresenta carregada de novas associações, provocando ondas de afeto. Juntamente com a forte carga emocional, essa perseveração do afeto constitui uma razão para o aumento proporcional da riqueza das associações relacionadas ao afeto. Assim, podemos dizer que uma forte tonalidade sempre acompanha os complexos de grande envergadura e vice-versa, os afetos fortes sempre escondem um complexo de grande envergadura. Isso é facilmente explicável pelo fato de que, por um lado, os complexos de grande envergadura compreendem em si inúmeras inervações corporais e, por outro, os afetos fortes constelam um grande número de associações, graças ao estímulo poderoso e persistente que provocam no corpo. Normalmente, os afetos podem durar por tempo indeterminado, distúrbios gástricos e cardíacos, insônia, tremedeiras etc. Mas vão morrendo aos poucos, desaparecendo da consciência as ideias do complexo, que passarão a se manifestar, de vez em quando, nos sonhos através de alusões disfarçadas. Nas associações, continuam a se manifestar durante muito tempo através dos distúrbios característicos do complexo. Contudo, sua gradual extinção abriga uma peculiaridade psicológica de ordem geral, permanecem sempre prontos a reaparecer, com força menor, a partir de estímulos semelhantes. Durante bastante tempo, continua predominando um estado que eu chamaria de sensibilidade do complexo. Uma criança que foi mordida por um cachorro grita com medo e pânico cada vez que vê um cachorro mesmo de longe. Pessoas que já receberam más notícias pelo correio recebem cada carta com apreensão etc. Esses efeitos do complexo, capazes de durar um longo período, nos conduzirão à observação dos efeitos crônicos do complexo. Neles devemos distinguir duas modalidades. 1. Existe um tipo de efeito do complexo que dura um longo período e pode, muitas vezes, ter sido provocado por um afeto ocorrido apenas uma vez. 2. Existem, porém, em especial, efeitos crônicos do complexo que permanecem, na medida em que o afeto é constantemente estimulado. 89 A melhor ilustração para o primeiro grupo é a lenda de Raimundo Lolo, aventureiro galante que cortejou, durante muito tempo, uma dama. Finalmente chegou um dia o tão esperado bilhete que o convidava para um encontro noturno. Lolo correu para o lugar marcado,
cheio de esperanças. Ao se aproximar, a dama despiu-se subitamente, desnudando o peito desfigurado por um câncer de seio. Este episódio marcou de tal forma Lulu que ele, a partir de então, se consagrou a um piedoso ascetismo. Existem acontecimentos que marcam a vida. São conhecidos os efeitos duradouros e poderosos provocados por impressões religiosas ou experiências muito comoventes. Os efeitos na juventude são especialmente fortes. No fundo, a educação tem por fim implantar complexos duradouros na criança. A durabilidade do complexo é garantida pela existência de uma tonalidade afetiva vigorosa. Desaparecendo a tonalidade afetiva, desaparece também o complexo. A persistência de um complexo de tonalidade afetiva produz naturalmente os mesmos efeitos de constelação sobre o restante da atividade psíquica que um afeto agudo. O que diz respeito ao afeto é assimilado e tudo mais excluído ou, ao menos, inibido. Os melhores exemplos podem ser observados nas crenças religiosas. Não existe um só argumento, por mais inconsistente, que não seja aduzido como prova em favor de alguma convicção, enquanto que os mais plausíveis e consistentes argumentos contra não causam a menor impressão, eles simplesmente caem por terra, pois as inibições emocionais são mais fortes do que qualquer lógica. Podemos observar algumas vezes, mesmo em pessoas muito inteligentes, que tiveram uma formação e experiência consideráveis, uma absoluta cegueira, uma insensibilidade sistemática quando, por exemplo, alguém tenta convencê-los da teoria determinista. E como é também frequente uma simples impressão desagradável produzir em certas pessoas um julgamento falso que nenhuma lógica, por mais férrea que seja, pode desfazer. Os efeitos do complexo não são extensivos apenas ao pensamento, mas também à ação que se vê continuamente impelida para determinada direção. Quantas pessoas participam, sem refletir, de ritos religiosos e outras práticas sem fundamento, embora intelectualmente já estejam muito além delas. O segundo grupo de efeitos crônicos do complexo, no qual a tonalidade afetiva se mantém devido a estímulos constantemente atualizados, oferece os melhores exemplos de constelações de complexos. Os efeitos mais fortes e persistentes encontram-se nos complexos sexuais, onde a tonalidade afetiva se mantém, por exemplo, através da contínua não satisfação sexual. Um exame das lendas dos santos ou, por exemplo, de Lourdes ou L. Revidezola, nos fornece ricos exemplos. Evidentemente, as constelações não são tão nítidas e óbvias. São mais sutis, carregadas de simbolismo, influenciando, de maneira velada, o pensamento e a ação. A este respeito, remeto o leitor aos ricos e instrutivos exemplos fornecidos por Freud, que entende o conceito de ação sintomática como uma instância especial da constelação. Na verdade, deveríamos falar de pensamento sintomático e ação sintomática. Em Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud observa como os distúrbios aparentemente acidentais da ação, lapsos na fala, na leitura, esquecimento etc., são consequências de complexos de pensamentos constelados. Na interpretação dos sonhos, ele ressalta a mesma influência sobre nossos sonhos. Em nossos trabalhos,
comprovamos experimentalmente que os complexos também perturbam as experiências de associação de modo característico e regular. Formas peculiares de reação, perseveração, prolongamento do tempo de reação, eventual quebra na reação, esquecimento posterior das reações críticas ou pós-críticas, etc. Essas observações nos fornecem indicações importantes para a teoria dos complexos. Na escolha das palavras estímulo, sempre tentei utilizar o maior número possível de palavras correntes na linguagem coloquial, de modo a evitar dificuldades de intelecção. Assim seria de se esperar que uma pessoa instruída reagisse sem dificuldade ao teste. Contudo, esse não é o caso. Nas palavras mais simples surgem hesitações ou outros distúrbios que podem apenas ser explicados pelo fato de que um complexo foi acionado com a palavra estímulo. Mas porque uma ideia associada ao complexo só pode ser reproduzida com dificuldade. Como primeira razão devemos lembrar a ideia de inibição emocional. A maioria dos complexos se encontra em estado de repressão, pois, geralmente, dizem respeito a segredos íntimos, delicadamente escondidos, que a pessoa não quer ou não pode revelar. Muitas vezes a repressão pode ser suficientemente grande, a ponto de provocar uma amnésia histérica do complexo, em meio à qual se pode perceber que uma ideia ou conjunto significante está emergindo, mas uma hesitação indeterminada retém a reprodução. A sensação é de que se quer dizer alguma coisa que rapidamente escapa. O que escapa é o ideocomplexo complexo de pensamentos. Ocasionalmente, surge uma reação que contém, de modo inconsciente, o ideocomplexo, no entanto, a própria pessoa fica cega para isso, cabendo ao experimentador conduzi-la a um dos caminhos corretos. A resistência regressiva produz ainda um efeito surpreendente nos testes de reprodução. A amnésia atinge principalmente as reações críticas e pós-críticas. Esses fatos indicam que o complexo ocupa um lugar excepcional em relação ao material psíquico mais indiferente. Reações indiferentes fluem sem dificuldade e possuem, geralmente, um tempo curto, estão sempre disponíveis ao complexo do eu. Isso já não acontece com as reações do complexo. Estas surgem apenas de maneira conflitual, escapam ao complexo do eu, possuem formas singulares, constituindo, em geral, produtos estranhos que o próprio complexo do eu não sabe de onde vêm, com frequência, são rapidamente atingidas por amnésia, ao contrário das reações indiferentes que possuem grande estabilidade e podem ser reproduzidas meses e anos depois. As associações do complexo encontram-se bem menos à disposição do complexo do eu do que as associações indiferentes. Daí podemos concluir que o complexo adquire uma posição relativamente autônoma diante do complexo do eu, é um vassalo que não se curva de maneira incondicional ao complexo do eu. A experiência nos ensina que quanto mais forte a tonalidade afetiva de um complexo, maior a ocorrência de distúrbios nos experimentos. Assim, uma pessoa que possui um complexo de forte tonalidade afetiva é menos capaz de reagir sem dificuldade, não apenas ao teste de associação como também a todos os estímulos da vida cotidiana, sendo continuamente perturbada e impedida, devido à influência incontrolável do complexo. O autocontrole, de suas tendências, pensamentos, palavras e ações,
sofre danos proporcionalmente à intensidade do complexo. A intencionalidade da ação é cada vez mais substituída por erros não intencionais, disparities e lapsos que, em geral, não se consegue explicar. Desse modo, uma pessoa com forte complexo sofre intensos distúrbios nos testes de associação, onde muitas palavras estímulo, aparentemente inócuas, acionam o complexo. Introduzirei aqui 2 exemplos a fim de esclarecer o que acabo de dizer. 1. A palavra estímulo branco possui inúmeras associações bem conhecidas. Um dos sujeitos do teste, no entanto, apenas reagiu à palavra preto de modo hesitante. A série de associações com branco foi a seguinte: branco é a neve, a toalha de linho, o rosto de um morto. O sujeito do teste perdeu, quando jovem, um parente querido. A palavra de contraste tão comum como preto, no campo simbólico, significa eventualmente o mesmo que luto. 2. Pintar provoca a reação hesitante, as paisagens. Essa reação se explica pela seguinte série de associações: pode-se pintar paisagens, fisionomias e também o rosto, quando alguém tem rugas. O sujeito do teste, uma senhora solteira, sofre profundamente o abandono do seu namorado e dedica extrema atenção ao próprio corpo, ação sintomática, acreditando que, através da maquiagem ficará mais atraente. Quando alguém é ator pinta o rosto, eu também já representei. Devemos esclarecer que, na verdade, ela havia atuado no teatro, no tempo em que ainda estava com esse namorado. Exemplos desse tipo são muito comuns nas associações de pessoas que possuem forte complexo. No entanto, o teste de associação é somente um simulacro da vida psicológica diária. A sensibilidade do complexo também é demonstrável nas demais reações psíquicas. 1. Uma jovem senhora não suporta que batam em seu sobretudo para sacudir a poeira. Essa estranha reação se deve à sua tendência masoquista, surgida na infância, quando seu pai constantemente a castigava, batendo-lhe nas nádegas e provocando-lhe excitações sexuais. Assim, ela reagia com uma raiva cerimoniosa a tudo que, mesmo de longe, lembrasse um castigo que, rapidamente, se transformava em excitação e masturbação. Quando, certa vez, lhe disse casualmente: "Bem, você tem que obedecer", ela entrou num forte estado de excitação sexual. 2. Um senhor Y apaixona-se sem sucesso por uma mulher, que logo em seguida se casa com um senhor X. Embora o senhor Y conheça há muito tempo o senhor X e se relacione com ele por motivo de negócios, sempre esquece o nome dele, a ponto de, a cada vez que precisava lhe escrever, ter de perguntar o nome dele a outras pessoas. 3. Uma jovem histérica, certa vez, é subitamente violentada pelo namorado e tomada de pânico diante do membro ereto do sedutor. Desde então ela tem um braço enrijecido. 4. Uma jovem senhora conta-me ingenuamente um sonho. Durante o relato, estranhamente esconde o rosto atrás da cortina, sem qualquer razão aparente. A análise do sonho evidencia um desejo sexual que explica claramente a reação de vergonha. 5. Muitas pessoas cometem atos extremamente complexos que, no fundo, nada mais são do que símbolos do complexo.
Conheço uma jovem que, em seus passeios, sempre leva consigo um carrinho de bebê a fim de parecer uma jovem casada, como ela mesmo me narrou envergonhada. Senhoras solteiras cuidam de cachorros e gatos como símbolos do complexo. Como se pode ver a partir dos exemplos, o pensamento e a ação, tanto em adultos como em jovens, são constantemente perturbados e curiosamente distorcidos por um forte complexo, de maneira que o complexo do eu deixa, por assim dizer, de constituir a totalidade da pessoa. Subsiste-lhe uma segunda essência que sobrevive a seu modo, impedindo e perturbando o desenvolvimento e o progresso do complexo do eu, já que as ações sintomáticas exigem, muitas vezes, tempo e esforço que o complexo do eu vem a perder. Deste modo percebemos como a psique é influenciada por um complexo que adquiriu maior intensidade. Os exemplos mais claros são os complexos sexuais. Tomemos, a título de ilustração, o estado clássico da paixão amorosa. O apaixonado é possuído pelo seu complexo, todo o seu interesse volta-se para o complexo e as coisas que lhe dizem respeito. Cada palavra, cada objeto evoca o amado, igualmente nos experimentos, onde palavras estímulo aparentemente indiferentes acionam o complexo. As coisas mais insignificantes que, de algum modo, estejam relacionadas ao complexo são guardadas como joias preciosas, todo o meio ambiente é observado sob o aspecto do amor. O que não diz respeito ao complexo é excluído e os demais interesses desaparecem no nada, surge uma atrofia temporária e um esvaziamento da personalidade. Somente o que se encontra associado ao complexo provoca afetos e é assimilado pela psique. O pensamento e a ação vão em direção ao complexo e tudo que não pode ser desviado para essa direção é desprezado ou feito com total superficialidade, indiferença ou descaso. No trato com as coisas mais indiferentes surgem os mais estranhos efeitos do compromisso assumido. A correspondência comercial revela deslizes ocasionados pelo complexo amoroso e as palavras proferidas contêm lapsos suspeitosos. A sequência de pensamentos objetivos vê-se constantemente interrompida por fragmentos do complexo, provocando longas pausas de pensamento que são preenchidas por episódios do complexo. Esse paradigma tão conhecido mostra nitidamente a influência de um complexo forte sobre a psique normal. Percebemos então como todas as energias psíquicas se dirigem para o complexo em detrimento dos demais materiais psíquicos, que permanecem inutilizados. Aparece um embotamento aperceptivo parcial acompanhado de um empobrecimento emocional de todos os estímulos que não estejam relacionados ao complexo. A própria tonalidade afetiva se torna inadequada, coisas insignificantes como fitinhas, flores secas, retratos, bilhetes, cabelos etc., são objetos de maior atenção e cuidado, enquanto as questões vitais e importantes, conforme as circunstâncias, são desprezadas com um sorriso ou total indiferença. A mais leve observação que, de algum modo, pareça contrária ao complexo provoca imediatamente um profundo sofrimento e uma violenta cólera, podendo adquirir dimensões inesperadas. Como se poderia registrar sobre um caso de dementia precoce? Ao se perguntar se era casado, o paciente começou a gargalhar desequilibradamente, ou o paciente irrompeu num pranto, comportando-se de maneira totalmente negativista ou o paciente teve um bloqueio etc.
Se não nos fosse possível sentir o que uma pessoa apaixonada sente, certamente seu comportamento nos pareceria semelhante ao de um histérico ou catatônico. Por outro lado, falta-nos a possibilidade de sentir a histeria e nela penetrar. É aí que a sensibilidade do complexo alcança um grau bem mais elevado do que no caso de pessoas normais. Por isso devemos aprender lentamente a intuir o significado dos afetos histéricos, o que é quase impossível na catatonia, talvez porque saibamos muito pouco justamente sobre a histeria. O estado psicológico da paixão pode ser descrito como uma obsessão do complexo. Além dessa forma específica do complexo sexual que, por razões didáticas, escolhi como paradigma da obsessão do complexo, é a forma mais comum e mais conhecida. Existem naturalmente várias outras espécies de complexos sexuais que podem provocar igualmente fortes efeitos. Nas mulheres, são bastante frequentes os complexos relacionados ao amor não correspondido ou sem esperança. Nesses casos, podemos observar uma sensibilidade do complexo excessivamente forte. A mais leve insinuação por parte do sexo oposto é assimilada e elaborada no sentido do complexo, com a absoluta cegueira diante dos argumentos contrários, ainda os mais importantes. Uma observação insignificante emitida pelo amado é recebida como forte prova subjetiva de seu sentimento. Os interesses secundários e acidentais do homem desejado se tornam o ponto de partida para interesses semelhantes na mulher apaixonada, uma ação sintomática que rapidamente desaparece se o casamento, por fim, realizar-se ou se o objeto de adoração é substituído. A sensibilidade do complexo também se exprime através de uma extraordinária sensibilidade para estímulos sexuais, o que se evidencia particularmente nos casos de puritanismo. Os indivíduos possuídos pelo complexo, em certa fase da juventude, vivem ostensivamente como se tudo girasse em torno da sexualidade. É a chamada inocência das filhas casadeiras. Embora seu comportamento exterior dê a impressão de que não possuem qualquer ideia sobre as coisas do sexo, na verdade, sabem de tudo com detalhes. Se, por razões médicas, alguém for levado a inquirir sobre o caso, a primeira impressão é de que se encontra num campo virgem. Contudo, logo fica evidente que os conhecimentos necessários aí se encontram implícitos, embora os examinados não saibam onde os adquirirão. A psicanálise geralmente descobre que, por detrás das inúmeras resistências, existe um rol completo de observações refinadas e deduções astutas. Com a idade, o puritanismo muitas vezes se torna insuportável e suas vítimas passam a mostrar um interesse ingênuo por todos os tipos de situações naturais, alegando que a pessoa que já passou da idade deve interessar-se por estes assuntos, e assim por diante. Os objetos desses interesses sintomáticos são noivos, gravidez, nascimentos, escândalos, etc. O faro das senhoras mais idosas, sobretudo em se tratando de escândalos, se tornou proverbial. Para elas tudo isso são interesses objetivos, puramente humanos. Encontramo-nos assim diante de um deslocamento. O complexo deve sobreviver, afirmando-se em todas as circunstâncias. Uma vez que em muitas circunstâncias o complexo não consegue se afirmar, ele busca outros caminhos. Na puberdade, por exemplo, pode adquirir a forma de fantasias sexuais relativamente anormais,
muitas vezes alternadas com fases de entusiasmo religioso, deslocamentos. Nos homens, a sexualidade, não sendo diretamente vivida, é deslocada para a febre de uma atividade profissional ou extravagâncias, esportes perigosos, etc., ou ainda para paixões especiais, hobbies, mania de coleção, etc. Nas mulheres, para atividades altruístas que podem ser determinadas pela forma específica do complexo, dedicam-se à enfermagem nos hospitais onde se encontram jovens médicos assistentes, etc. Ou então para certas excentricidades, um comportamento peculiar, curioso que deve exprimir distinção e orgulhosa resignação. Naturezas artísticas desenvolvem-se a partir desses tipos de deslocamentos. Existe um deslocamento muito frequente que é o disfarce do complexo através da sobreposição de um humor contrastante. Isso é muito comum em pessoas que precisam se livrar de uma preocupação crônica. Entre elas encontramos geralmente os melhores contadores de piada, os humoristas mais refinados, cujos xistes, no entanto, são marcados com um travo de amargura. Outras escondem sua dor com uma alegria forçada e convulsiva que incomoda as pessoas por causa de sua artificialidade, ausência de afeto, e tom excessivamente hilariante. As mulheres se traem através de uma alegria agressiva e gritante e os homens com súbitos excessos de bebidas alcoólicas e outros desmandos e fugas. Esses deslocamentos e disfarces podem produzir, muitas vezes, verdadeiras personalidades duplas como aquelas que inspiraram os escritores dedicados à compreensão da alma humana. Confronte com o problema das duas almas em Goethe e dentre os modernos, em Hermann Bahr, Gorky e outros. Natureza dupla não é simplesmente uma expressão literária, mas um fato científico que sempre despertou interesse na psicologia e na psiquiatria quando aparece sob a forma de consciência dupla ou cisão da personalidade. Os complexos dissociados sempre se distinguem pelo seu caráter e humor peculiar, como observei num caso semelhante. Não raro o deslocamento gradualmente se estabiliza e substitui, ao menos superficialmente, o caráter original. Todos nós conhecemos pessoas que, à primeira vista, parecem muito engraçadas e divertidas. Porém, em determinadas circunstâncias, na intimidade, na vida privada, podem mostrar-se soturnas e macambúzias, mantendo aberta uma velha ferida. Algumas vezes, a verdadeira natureza rompe a casca artificial, subitamente desaparece a alegria e surge uma outra pessoa. Uma só palavra, um só gesto pode atingir a ferida e evidenciar o complexo residente no fundo da alma. Assim, antes de tentarmos penetrar nas psiques complexas dos doentes com nossos grosseiros métodos experimentais, devemos considerar justamente esses dados imponderáveis da vida emocional. Nos testes de associação com doentes que sofrem em alto grau a sensibilidade do complexo, na histeria, na dementia precoce, nos deparamos com exageros desses mecanismos normais e, por isso, sua descrição e discussão significam mais do que uma exposição psicológica sumária.